Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te esforço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Olá, gente, graça e paz da parte de Jesus Cristo, Filho de Deus. A Deus seja a glória e a honra e o louvor pelos séculos dos séculos. A melhor notícia é a palavra de Deus. Essa é a melhor notícia. Eu quero dizer que nós somos a Igreja Presbiteriana Distância. A Igreja Presbiteriana Distância fica na Rua Gomercindo Bessa 124, no centro. E os cultos são dia de domingo, aliás, dia de quinta-feira às 19 horas, domingo às 9 horas e às 18 horas e 30 minutos. Você e todos os seus são nossos convidados especiais. Não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. É um tema muito bom, é um tema que acalenta o nosso coração. Quem não gostaria de ouvir de Deus? Não temas que eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus. Quem não gostaria de ouvir tal palavra de Deus? Todos nós, né? Nós gostaríamos de ouvir isso do Senhor, certamente. Isso nos faz bem ouvirmos uma palavra de conforto de Deus. Então, Deus, ele, como sendo o abençoador, ele consolou seus servos em momentos difíceis, momentos cruciais. E o texto que eu escolhi para nós falarmos sobre essa questão está no livro de Josué, capítulo 1, versículo 7 e também o versículo 8. Veja o que o texto diz. Deus falando a Josué. Tão somente ser de fato firme e corajoso, para teres o zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da Torá, ou seja, da lei, que te ordenou Moisés, meu servo. Não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Que o livro da Torá, ou da lei, esteja sempre nos teus lábios. Medita nele dia e noite, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Deste modo serás vitorioso em todas as tuas empreitadas e alcançarás bom êxito. Ora, não te ordenei ser forte e corajoso, não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor, o teu Deus, está contigo para onde quer que andes. Que palavra gloriosa, que palavra confortadora, que vai em nossa alma e que acalenta e que nos dá gozo, nos dá esperança, nos dá alegria. É a palavra de Deus, é o sopro divino. Então, o que acontece nesse contexto é o seguinte. Moisés morreu, agora quem substituiu Moisés foi o Josué. E Josué, ele era meio tímido, ele era um jovem ainda, e as pessoas não tinham ainda um grande respeito por ele, porque o grande líder foi embora. Agora ficou um líder mais um líder menor. Então ele teme na base. Ele estremece de ver a multidão, mais de 2 milhões de pessoas, preste a entrar na terra prometida, que Deus não deu a Moisés, mas deu a Josué. Então Josué tem medo. Deus, sabendo da estrutura de Josué, dos limites de Josué, Deus fala com Josué. Deus traz uma mensagem a Josué, dizendo que Josué não temas. E é interessante que essa palavra não temas, eu nunca contei, mas eu ouço falar em muitos estudos, que são 366 vezes que diz não temas na Bíblia. Versículo 5 diz assim: ninguém te poderá resistir durante toda a tua vida. Assim como estive com Moisés, estarei contigo. Jamais te abandonarei, nem te desampararei. Palavra de Deus, cara.
ser forte e destemido, porque farás este povo herdar a terra que a seus pais jurei dar-lhes. Então foi Deus que falou. Contudo, para que tudo isso acontecesse, ele tinha que ser, para que a terra fosse dada, ele tinha que ter uma posição. Ele tinha que ser resoluto em quê? Em ser firme, em ser forte, em não temer, em não vacilar, nem para a direita e nem para a esquerda. Tem gente brigando pela direita e gente brigando pela esquerda. Mas aqui o texto diz que nem a direita e nem a esquerda vai resolver problemas algum. O que vai resolver mesmo é estar diante do Senhor, é estar diante de Deus, da palavra do Senhor. Está aqui, viu, gente? Eu sei que essa direita e essa esquerda não tem nada a ver com a questão política, não, né? Cada caso um caso. Mas o fato é que nem para a direita e nem para a esquerda. E ele precisa ser forte e ser corajoso, porque opositores se levantariam como se levantaram. Deus está falando aqui que se levantaria como se levantaram opositores para que Josué esquecesse o que é de mais importante. E Josué só teria êxito se ele se comprometesse e se ele agisse conforme Deus está ensinando, instruindo. O que instrução é? Então somente ser forte, ser de fato firme e corajoso. Para quê? Para ter zelo de agir de acordo com todos os mandamentos da lei, da Torá. Então, para que tudo desse certo, ele tinha que ser corajoso para cumprir os mandamentos da Santa Lei. Opositores teria sim, teve. Pessoas que viriam contra a posição de Josué com respeito à Torá, sim. Tentação do seu próprio ser o levaria ou queria levá-lo para desistir ou abandonar a lei, sim. Mas ele tinha que ser forte, ele tinha que ser corajoso, ele tinha que ser destemido, ele tinha que ouvir a lei, ele tinha que praticar a lei. Diz o texto, que te ordenou Moisés, meu servo, não te aparte dela, nem para a direita e nem para a esquerda, para que tenhas sucesso em todas as tuas realizações. Então, Deus está falando a Josué que aquela empreitada só seria possível, só teria bom êxito, se ele fosse firme, forte, corajoso, destemido e cumprisse, vivesse e pregasse e andasse conforme a santa lei do Senhor. E Deus continua falando a Josué que o livro da Torá ou da lei esteja sempre nos teus lábios. Nos teus lábios você deve falar, você deve pregar. Seu discurso deve ser esse, nos teus lábios a palavra da lei, a palavra da Torá. E ele fala, medita nele dia e noite. É para meditar na palavra, ou observar a palavra, pensar na palavra. Porque quando nós pensamos na palavra, estamos pensando no próprio legislador da palavra, que é o próprio Deus. O verbo de Deus, pensai nela, medite nela, de dia e de noite. Você acorda pensando na palavra, você dorme pensando na palavra. Sabe aquela música do Padre Zezinho? Estou pensando em Deus, estou pensando no amor. Pensar na palavra, andar com a palavra, viver a palavra, meditar na palavra, na santa lei. E Deus continua dizendo, para que tenhas o cuidado de agir em conformidade com tudo que nele está escrito. Você tem que meditar, eu tenho que meditar, nós temos que meditar para nós agirmos conforme tudo está escrito. Aí ele diz assim, deste modo serás vitorioso em todas as tuas empleitadas e alcançarás bom êxito. Deste modo, que modo? O modo de viver. Você vai andar com Deus, você vai pensar em Deus, você vai ter a lei, a palavra de Deus em alta estima. Ele é o primeiro, né? Amarás o Senhor teu Deus de toda a tua alma, de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. E aí você vai ter bom êxito em tudo que você fizer. Debaixo da santa
palavra de Deus. Muitas vezes, e aqui eu estou falando de mim mesmo, né? Muitas vezes nós caímos em ciladas, somos enganados porque nós não ouvimos a palavra, porque nós não meditamos na palavra, porque nós não ponderamos a palavra. Pessoas vêm e nos enganam, pessoas vêm e passam a perna em nós, pessoas vêm e ludibria, entendeu? Por quê? Porque às vezes falta a palavra. É preciso meditarmos na palavra do Senhor, na palavra do Santo Deus, na palavra do Deus de Israel. E ele diz assim: você será bem em todo esse seu caminho. Aí no versículo 9, para concluir, diz assim: ora, não te ordenei? Ser forte e corajoso? Não temas e não te apavores, porquanto Yahvé, o Senhor teu Deus, está contigo por onde queres que andares. Deus está conosco? Sim. Ele está presente? Sim. Contudo, Deus, na sua eterna graça, nos permite e requer que nós respondamos de forma positiva a sua palavra. Quem tem sido a palavra de Deus para nós? Que posição a palavra de Deus tem ocupado em nossas vidas? Como nós temos visto a palavra de Deus? Às vezes nós queremos vencer pelo poder da nossa carne, pelo poder do braço e da sabedoria humana. Não. Nós venceremos até o dia, nós teremos sucesso até o dia da vinda de Cristo, quando nós nos deleitamos. Usemos, em nome de Cristo, os meios de graça que Ele nos diz. Quais são os meios de graça? A leitura da palavra, a oração, os sacramentos, o batismo, a Eucaristia, a Santa Ceia do Senhor. São os meios de graça que Ele deu para se comunicar conosco. A palavra do Senhor, a leitura, a devoção, o momento devocional. Você tem um momento com Deus, na leitura da palavra. Estava ouvindo essa semana que George Miller leu a Bíblia dele mais de 200 vezes. E 50 vezes ele leu a Bíblia de joelho. E alguém perguntou para ele: George Miller, o que você gostaria? Ele já preste a ser levado para o céu, né, a ser morto, a Deus levá-lo. O que você gostaria de fazer nesses últimos dias? Eu gostaria de ler a Bíblia mais uma vez todinha, porque eu pouco tenho conhecimento dela. Ele leu mais de 200 vezes, 50 vezes de pé, de joelho. Alguém perguntou: George Miller, como é que Deus responde suas orações? E ele diz assim: eu conheço a Bíblia de Deus e o Deus da Bíblia. Muitas vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações, mas nós não conhecemos a Bíblia de Deus. Muitas vezes nós queremos que Deus responda às nossas orações, mas nós não conhecemos o Deus da Bíblia. É preciso conhecermos a Bíblia de Deus e conhecermos o Deus da Bíblia. É preciso nós nos devotarmos em oração, na leitura da palavra, nos meios de graças, para nós termos bom êxito. E quando eu falo bom êxito, eu não estou falando de riqueza, de bens, tesouro, de você adquirir o melhor emprego, de você galgar fama e poder. Não! Esse não é a questão. O bom êxito da vida é você ter comunhão com Deus. É você conhecer Deus. É você andar com Deus. É nós andarmos com Deus. O que nós precisamos mesmo é disso. O resto é resto. O texto sagrado diz assim, olha: buscai em primeiro lugar o reino de Deus e sua justiça, e essas outras coisas vos serão acrescentadas. E lá é o quê? Pão, roupa e água. Então, se nós temos o que comer, o que beber e o que vestir, o resto é acréscimo. O problema é que nós precisamos de Deus e nós buscamos Deus em coisas. Nós pensamos, se nós tivermos uma televisão de 60 polegadas, nós vamos ser felizes? Não vai ser. Nós pensamos que se nós tivermos uma chácara, vamos ser felizes? Não vamos ser. Nós pensamos, se nós fizermos a viagem do sonho, tem gente que quer ir na Disney, não vamos ser felizes, porque a paz está em Cristo Jesus. Eu estava pensando neste dia não, nesta madrugada, eu estava pensando sobre felicidade. E um pastor falou para mim assim: eu não sou feliz. E eu fiquei escandalizado quando ele falou: eu não sou feliz. Eu fiquei escandalizado, digo: mas eu sou feliz. E hoje, depois de muitos anos, eu ponderei o que ele falou
E eu disse assim também: eu não sou feliz. Eu falei: eu não sou feliz. Eu tenho paz, mas eu não sou feliz. Por que é que eu não sou feliz? Eu não sou feliz porque eu ainda estou aqui na Terra. E nós temos visto muitos desencontros. Eu chamo de desencontro. Muitas pessoas sofrendo, muita injustiça em todos os níveis, social, econômica. Nós temos visto pessoas morrendo de fome, guerras, pessoas sendo cortadas no meio, pessoas estão sem dignidade, pessoas vivem como lixo. Os animais hoje têm muito mais valor do que nós humanos. Né? Quando nós olhamos para os hospitais abarrotados de pessoas, cheio de pessoas nos corredores, como se fossem hospitais de guerra. E vou dizer uma coisa, viu? Isso não é só no Brasil, não. Isso na América Latina. Tem países pior do que nós. O mundo está assim. Está difícil demais. Então não há como ser feliz de ver o meu próximo. O meu próximo nessa condição. Ontem eu recebi um vídeo de um pastor chorando de pessoas que foram mortas. Entraram na igreja, mataram crianças, mataram homens, mataram as mulheres. Como eu posso ser feliz quando eu vejo centenas de milhares de pessoas na Cracolândia, mortas, zumbis, meu Deus do céu. E as pessoas que estão lá, orando, intercedendo, pessoas que estão vivendo como nômades aqui no país, mais de 200 mil pessoas que não têm onde morar. Pastor, o reverendo Abelardo Nogueira Júnior tem um ministério na rua com os indigentes, com aqueles que é o lixo do lixo. Como posso eu ser feliz? Eu tenho paz, mas eu não posso dizer que sou feliz porque eu contemplo no meu semelhante a desgraça. Que muitos dos meus semelhantes não têm o básico, não têm o pão, um pão para comer, não tem uma gota de água para beber. Eu estou falando dos irmãos que estão lá na faixa de Gaza, lá em Israel, na Ucrânia, na Rússia. Esses homens que estão brigando por nada. Brigando por quê, meu Deus? Como posso ser feliz? E o engano da vida. Hoje já não podemos dizer que... Não podemos, podemos, mas isso é muito complicado, que o homossexualismo é pecado. Como posso ser feliz? Quer dizer, uma verdade que já vem 2000 anos dizendo que Deus não concorda, Deus abomina. E aí nós temos que fechar nossa boca, porque tem visto coisas contra nós, mas aí continuamos a dizer o que a Bíblia diz que é abominável aos olhos do Senhor. Mas como podemos ser felizes? Como podemos ser felizes? Às vezes nós tememos, mas o texto diz: não temas que eu sou contigo. Fica na lei, fica na palavra. É abominável ao Senhor. A corrupção é abominável ao Senhor. Os políticos, não estou falando simplesmente, unicamente dos políticos brasileiros, mas dos políticos em geral. Esse mundo já não maligno, as pessoas não pensam no povo, os políticos não pensam no povo, os políticos pensam no poder, pensam na permanência do poder. É muito mais viável fazer coisas para permanecer no poder do que para no outro ano você não ser eleito. Como nós podemos ser felizes? Pessoas passam 2 anos, 1 ano e meio, pessoas que não podem fazer um exame de óculos, de comprar um óculos, aí vai para o SUS, passa 1 ano e meio esperando o exame do SUS. Deus do céu! O que fazer, cara? Tem gente que está tirando da boca para fazer um exame, porque senão, se esperar pelo SUS, morre. O SUS é um grande sistema, mas existe um problema lá que não chega nos finais. Como posso ser feliz? Paz eu tenho. Felicidade eu ainda terei quando estiver com o meu Senhor, com o meu Deus. Mas enquanto isso, nós não podemos temer. Devemos pregar a santa palavra de Deus. A questão do Marajó, por exemplo, é uma vergonha. É uma vergonha o Estado de Direito brasileiro permitir um negócio desse, gente. A igreja, eu não acho que a igreja seja culpada. Só se ela se ocultar de pregar, porque o papel da igreja é pregar a palavra. E acolher alguns poucos dentre tantos. E eu sei que tem gente fazendo isso. Tem gente pregando o evangelho nas penitenciárias. Tem gente pregando o evangelho nos hospitais. Tem gente pregando o evangelho debaixo dos viadutos. O irmão Clóvis, o Abelardo Nogueira, pregando, estou falando desses dois porque eu os conheço.
gente pregando o evangelho nos hospícios, gente pregando o evangelho no parlamento, gente viajando para locais longínquos, saindo do meio de sua parentela para pregar, dizendo, porque ouviu a palavra, não temas que eu sou contigo, fale da lei, pregue a palavra. Entendeu a questão? Então, como nós podemos ser felizes em um mundo desse? Um mundo de tragédia. E o texto diz assim, ame a vinda de Cristo. Ame a vinda de Cristo. E eu amo a vinda de Cristo. Maranatá, Maranatá. Ó vem, Senhor Jesus, para o louvor da sua glória, para o louvor do seu nome. O evangelho está sendo um evangelho turbado. Está sendo um evangelho adulterado. Dizendo aquilo que Cristo nunca disse e fazendo aquilo que Cristo nunca fez e ensinando o que Cristo nunca fez. Nós estamos vivendo um evangelho difícil. A verdade está sendo misturada com a mentira. E nós precisamos discernir o certo do errado, o bem do mal, o santo do profano, para o louvor da glória de Deus. Mas para isso nós temos que ouvir essa palavra dizendo, não temas que eu sou contigo, não te assombres porque eu sou teu Deus. Pregue a palavra a tempo e a fora de tempo, mesmo que o mundo não concorde, porque o mundo jamais concordará com a santa palavra de Deus. Nunca concordou, como concordará? Aí nós esperamos que o mundo entenda os cristãos. Não, o mundo pode entender tudo, menos os cristãos, porque nós estamos aqui, mas não somos daqui. Portanto, o que nós queremos, o que eu quero, é só e unicamente o direito de pregar o que a palavra de Deus diz. Ponto final. E se eu não tiver o direito, eu vou ter que pregar até a morte. Em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Até uma outra oportunidade, se assim Ele quiser, para o louvor da sua glória. Em nome de Jesus. Amém.